Olá a todos, eu sou o Antônio Pitaguari, do blog Autonomia em Saúde, e hoje tenho a grande satisfação de receber o Dr. Fábio Marques. É um grande amigo e tem uma atuação muito importante na medicina aqui em Foz do Iguaçu. Ele é formado em medicina pela UERJ, lá do Rio de Janeiro. Ele fez especialização em clínica médica, depois estudou também uma segunda especialização, foi a residência, né? Residência em clínica médica, depois uma especialização em homeopatia. Ele também tem muito interesse em medicinas integrativas, medicina indiana, Ayurveda, e agora, recentemente, ele foi convidado para dirigir o Hospital Municipal aqui em Foz do Iguaçu. Então, tenho a grande satisfação de poder conversar com o Dr. Fábio Marques. Tenho certeza que ele vai poder contribuir e trazer muitas informações aí para você que está interessado em autonomia em saúde. A satisfação é minha, agradeço o convite. Dr. Fábio, eu queria começar perguntando a sua trajetória. Como é que foi que você se interessou pela medicina e pela medicina integrativa, pela medicina indiana, pela homeopatia? Como é que foi o seu percurso para ter esse interesse? Bom, no meu segundo grau, eu estava no colégio naval, né? Eu fui parar no colégio naval até por uma situação de destino. Assim, eu acabei fazendo a prova, acabei indo para lá e cheguei para a escola naval. No primeiro ano eu fiz adaptação lá na escola naval. É uma escola de formação de oficiais da Marinha. E naquele momento alguma coisa estava me dizendo que não era bem aquele rumo, né? Então eu abandonei tudo e resolvi fazer o vestibular para medicina, motivado em parte por ter meu pai como médico, mas existem relatos, inclusive da minha avó, de que quando eu tinha uns 3 anos de idade, 3, 4, 5 anos de idade, eu já fazia receita e assinava com o meu nome. Então a ideia da medicina, ela existia já desde cedo, né? E essa vontade de ajudar as pessoas, mas nunca eu tive muita preocupação no sentido, eu não gostava muito do ambiente hospitalar. Eu entrava no hospital e não gostava muito, porque para mim medicina representava mais a saúde, não o processo de doença. Então é interessante que eu passei na UERJ, terminei a faculdade lá, fiz residência em clínica médica. A minha ideia inicial era trabalhar mais com medicina de unidade básica de saúde e programa de saúde da família, mas eu acabei me envolvendo mais no ambiente hospitalar mesmo, e eu aprendi a fazer uma medicina isso me ajudou muito no entendimento do processo do adoecimento e, na medida do possível, fazer uma medicina mais voltada e centrada na pessoa. Porque se tem um problema hoje na medicina, é o fato da medicina, principalmente na área hospitalar, é uma medicina que ela primeiro você atende a necessidade do médico, do enfermeiro, de uma série de pessoas dentro da equipe, e geralmente as necessidades do paciente ficam em último lugar. Então, por exemplo, a hora, de uma cirurgia, né? O paciente precisa fazer uma cirurgia, a hora que ele vai operar não é a hora melhor para o paciente. Nunca se pergunta para o paciente, mas olha só, qual a melhor hora você prefere? De madrugada, 8 horas da manhã, à noite, à tarde? Qual o melhor horário para você? Isso nunca acontece, né? Normalmente as cirurgias são marcadas primeiro em função da disponibilidade do centro cirúrgico, da disponibilidade da agenda do médico, dos enfermeiros, tudo mais, e o paciente normalmente ele é só comunicado, amanhã, tal hora, quando é comunicado, né? Porque às vezes ele não é comunicado isso também. Quando ele não tem que esperar alguns meses para conseguir ser operado. Então isso mostra que a gente precisa mudar o paradigma. A própria arquitetura, por exemplo, dos hospitais, ela não é voltada para o paciente. Se fosse voltada para o paciente não teria meramente um espaço que é o leito dele e um espaço ao redor ali. Em melhores hospitais ele tem um quartozinho para ele poder ficar. Mas se a gente fosse pensar na medicina em promoção de saúde, centrada no paciente, a gente deveria ter até em hospitais, por exemplo, com vários andares, para cada andar ali uma grande varanda, né? Com um deck, com muito verde, com muita vegetação, com muita natureza, um ambiente que trouxesse realmente essa conotação de saúde. E se você for ver, aqui em Foz até que não tanto, mas, por exemplo, em outros estados do Brasil, em outras cidades, a gente vê que os hospitais não representam exatamente um ambiente de saúde, né? Você vê locais ainda que precisam de bastante melhorias
para que a gente possa olhar para eles e enxergar ali ambientes que tragam essa ideia de saúde. Então é até um paradoxo, né? Mas as instituições de saúde, elas acabam não sendo saudáveis, né? A própria estrutura física dos hospitais, você vê que existe uma certa parede que não está pintada direito, coisas às vezes muito batidas, mais antigas, né? Corredores mais escuros, não há uma ventilação adequada, ambientes às vezes não adequadamente refrigerados, ou muito quente ou muito frio, são ambientes que a própria arquitetura não passam para a gente essa noção de saúde. E a gente precisa pensar, e aí envolve pensar em outras especialidades também e outras disciplinas que fogem à medicina, mas a própria questão da arquitetura, pensar em criar hospitais que na hora que você olha, você enxerga ali instituições de saúde, de fato. É muito interessante que você tenha essa visão de conjunto da medicina, né? E isso apareceu já na sua residência, quando você se interessou por clínica médica, que é uma especialidade que atende 80%, 90% dos problemas de modo geral, né? E aí eu te pergunto, como é que você então, a partir da clínica médica, com essa visão de conjunto, como é que você se aproximou e buscou a homeopatia, as medicinas integrativas? Como é que se desenvolveu esse processo? O meu pai é homeopata, né? Então eu vi isso acontecendo dentro de casa, né? Então aquele universo da homeopatia me chamava a atenção, né? A homeopatia é uma medicina em que você utiliza medicações que derivam da natureza. Então você pode usar medicações que derivam de plantas, de metais ou até de compostos orgânicos, né? Por exemplo, a própria pele do organismo, por exemplo, pode ser utilizado como medicação e por aí vai. E a homeopatia é interessante porque dentro do processo de diluição e de potência, né, que você usa, de potência energética, chega um determinado momento em que ali você não tem matéria nenhuma mais, né? Você não tem mais átomos da substância original. Ela se baseia num processo de impregnação energética, né, de um meio de inoculação, que pode ser um álcool ou pode ser uma sacarose, que é um glóbulo de sacarose. Quando estamos falando de homeopatia, nós estamos falando de uma medicina que envolve um tratamento energético. E esse tratamento energético, quando ele é feito da maneira adequada, ele se torna muito eficaz. E às vezes normalmente ele tem resultados melhores do que a própria medicina tradicional. Então, o meu interesse veio de perceber já essa condição propriamente dentro de casa. O meu pai é um pediatra que atende muitos pacientes no Rio de Janeiro. Por dia ele atende mais de 40 pacientes no consultório e 90% dos atendimentos deles se baseiam apenas no uso de homeopatia com crianças. 90%, mais de 90%. E as próprias mães pedem para que seja assim, inclusive elas procuram ele com essa demanda. Quando ele precisa passar alguma coisa diferente disso, um antibiótico, normalmente elas até pedem, mas não dá para ser homeopatia? Não, nesse caso tem que usar o antibiótico. Mas é porque às vezes aquilo passou um pouco do ponto e aí ele precisa entrar com uma medicina um pouco diria alopática, né? Mais forte nesse sentido. No seu caso, né, ao longo da sua experiência como clínico médico, você diria que percentual dos seus pacientes você utiliza homeopatia e que percentual você utiliza alopatia? Eu utilizo, como eu trabalho muito na rede pública, você não tem muita estrutura para trabalhar com remédio homeopático, porque não existe homeopatia na rede pública, o paciente pegar os remédios. Então isso dificulta um pouco. Eu, majoritariamente, acabo usando a medicina alopática, mas em função da dinâmica hospitalar, né? Mas em alguns casos, eu acabo usando a homeopatia e já tive grandes surpresas. Uma vez teve um paciente com pancreatite alcoólica, por exemplo, que ele me procurou 6 meses depois, bateu no meu ombro assim: ô doutor, você lembra de mim? Mas já perguntando de um jeito como se eu já não lembrasse dele, porque eu não lembraria dele, porque ele mudou totalmente. Ele saiu bem debilitado, né, da internação, e a medicação homeopática, aquele tratamento especificamente me surpreendeu, tamanha melhora que ele teve em poucos meses. Existe uma medicação que ajuda muito no processo de recuperação de doenças crônicas da homeopatia e eventualmente eu uso isso e geralmente as respostas são positivas. E você vê espaço dentro da sua atuação
para você aplicar a homeopatia e talvez outras técnicas e recursos, não só das medicinas integrativas, mas também da medicina indiana e Ayurveda? Espaço tem. O que eu vejo hoje em dia ainda é que ainda há um desconhecimento do potencial desse tipo de medicina. Então, a população, de uma maneira geral, ela é bombardeada o tempo todo com propagandas na TV, na rádio, em revistas, dando a ideia para ela de que para cada problema que ela tem, existe um remédio para que possa resolver aquilo ali. Então, tá com dor no joelho, tem um remédio, tá com dor de cabeça, tem outro remédio, tá com um problema de não sei o que, usa esse remédio aqui. E, na verdade, a ideia, o remédio, ele é um mero paliativo, né? Não existe... toda a cura, ela passa necessariamente por um processo de autocura, e isso envolve uma mudança do estilo de vida pessoal, uma ressignificação da própria trajetória de vida, da maneira de ser, da maneira de agir, né? Então, na hora que a pessoa toma um remédio alopático, por exemplo, ela está tratando uma pressão alta, ela toma um remédio antihipertensivo, ela continua na mesma trajetória de adoecimento dela, só que ela controlou a pressão. Mas se ela continuar com estresse, sedentarismo, uma alimentação ruim, né, com muitos conservantes, produtos químicos, com excesso de sal, e estressada, ela vai continuar numa rota que eu chamo de estrada, né, que vai levar ela para problemas maiores. É interessante conjugar essas várias áreas de conhecimento médico, porque elas ajudam a entender o processo de uma maneira muito sistêmica. Eu me interesso muito por essa visão sistêmica das coisas. Então, por isso que eu atuo como médico clínico geral, estudei clínica médica e gosto da homeopatia e gosto também da medicina ayurvédica. Eu acho, inclusive, que a medicina ayurvédica tende a ser, de certo modo, a medicina do futuro, porque ela é uma das medicinas mais antigas, e desde aquela época eles já falavam sobre a necessidade da pessoa buscar o autoconhecimento, ela ter uma autopercepção maior de si mesmo, ter uma maior percepção somática, né? Muito interessante. Eu queria te fazer duas colocações em cima do que você falou. Eu acho muito importante que nas pesquisas que a gente faz em autonomia em saúde, a gente vê que, numa grande parte das vezes, não só pacientes, mas também terapeutas têm essa visão de uma pílula mágica, como se um tratamento ou um remédio fosse poder resolver os problemas que ela tem. E, na verdade, a gente tem observado que qualquer recuperação, qualquer prevenção de saúde passa não só por uma ação, mas por um conjunto de ações, como você falou, pelo estilo de vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está vendo essa entrevista, que sugestões, que orientações você teria para que a pessoa pudesse ter uma visão de conjunto maior a respeito da sua saúde. E um segundo ponto, né, a medicina Ayurveda. Você está dizendo que ela tem essa questão da pessoa olhar para si mesmo, né? Então, como é que ela se diferencia e como é que ela se complementa com a homeopatia e com a clínica médica que você pratica? Eu vou começar pela homeopatia, até pela condição de compreender o processo do adoecimento, né? Na homeopatia existe uma teoria em que o adoecimento ele segue 3 fases principais, né? Então, existe uma fase inicial, que é uma fase sensorial. Então, a pessoa ela sente um problema, por exemplo, ela sente uma dor no peito, uma opressão, uma angústia, e ela vai no médico e o médico não consegue detectar nada alterado. Tudo está normal. Então ele mede pressão, frequência cardíaca, faz raio-x, tomografia e nunca dá problema nenhum. Eu falo, não tem nada aqui, não tem o que fazer. Aí a pessoa, mas eu sinto uma opressão. Aí ele fala, não, tenta se acalmar mais e tal. E ela continua no estilo de vida dela tradicional. Chega num determinado momento, essa mesma pessoa, se ela continuar com a vida dela estressada ou com a alimentação inadequada, né, ela tende a evoluir para um segundo nível, que é o processo, ele sai só do sensorial e entra num adoecimento que já gera uma fase que é a funcional, a gente chama de fase funcional, e que a pessoa já começa a ter alterações de função. Então ela já começa a demonstrar alterações, por exemplo, a pressão dela já parece alta, né, até aumenta a frequência cardíaca, então ela vai no médico e com aquela queixa, né, mas doutor, tô com uma dor no peito, aí o médico vai medir a pressão, olha, descobri, sua pressão está alta, então vamos tratar a pressão. Aí o médico vai dar os remédios para pressão para a pessoa
Só que se ela não mudar o estilo de vida, ela continua dentro da mesma rota, que vai levar ela para um avanço dessa doença para um nível que a gente chama de lesional. O que é o nível lesional? É quando você já tem uma lesão. Então, por exemplo, seria um infarto. Uma pessoa, por exemplo, nessa rota, ela passou de uma alteração sensorial, que chegou no nível funcional, com aumento de pressão, e ela evoluiu para uma lesão, ou seja, ela chegou a infartar. Mas ela não controlou a pressão? Em tese não estava tudo certo? Não, ela não mudou o estilo de vida. Ela continuou com o estilo de vida dela, com estresses, autoconflitos, conflitos íntimos, dificuldade de relação com as pessoas, hábitos de vida sedentários, uma alimentação indevida também. É bom chamar a atenção porque grande parte da nossa alimentação hoje tem processos de processamento químico, conservantes, corantes, coisas que são vendidas no supermercado, né? Aqueles sucos em pozinho, né? Eles colocam, até chega a colocar na embalagem natural, ou aqueles sucos de néctar, né? Ele é cheio de corante, de conservante, e a pessoa quando toma essas coisas, ela vai se intoxicando aos poucos. Em vez de alimento, ela está se intoxicando, ela está se envenenando, né? Agora, o maior envenenamento de todos é a forma negativa da pessoa ver o mundo, é o pensamento negativo, são os conflitos íntimos que a pessoa vai carregando, são aquelas tensões. Existem pessoas, eu costumo até dizer, toda vez que a pessoa se estressa, é como se ela produzisse uma bomba. Aí, à medida que ela produz essa bomba, ela tem duas opções. Ou ela engole a bomba e ela vai implodir o corpo dela, ou ela joga a bomba e ela joga a bomba em alguém e vai prejudicar alguém, né? E é o momento que ela se estressa e ela acaba prejudicando alguém. Então, é interessante a gente perceber esse processo do adoecimento, porque ele ajuda numa condição importante que a medicina ayurvédica traz muito, que é a questão da autopercepção. O autoconhecimento depende de uma autopercepção mais acurada. E quando a pessoa se conhece, ela começa a conhecer melhor esses sinais. Porque, considerando essa questão das fases, quando eu chego na fase lesional, aquilo não tem mais reversão, aquilo não volta atrás, não há mais reversibilidade. Uma vez que infartou. O que a pessoa pode tomar cuidado é para que não infarte novamente. Mas nos níveis anteriores, por exemplo, no nível funcional, ela pode ter pressão alta, toma remédio para pressão, mas se ela mudar o estilo de vida, pode chegar a um ponto que ela não precise mais do remédio e aí ela vai poder consegue reverter. Agora, o ideal é reverter no nível sensorial. É aquela angústia, aquela sensação que a pessoa sente de que algo não vai bem, ela precisa valorizar aquilo. Eu costumo dizer que as pessoas têm a doença que elas precisam dentro de um processo educativo para poder mudar de rota. Às vezes, se aquela sensação ruim, né, como se fosse um alarme do organismo dizendo, olha, tem alguma coisa errada, e a pessoa não ouviu o organismo reclamar, né, e não mudou o estilo de vida dela, ela vai progredir nesse processo e vai progredir para uma doença cada vez mais grave. Esse mesmo raciocínio ele serve para todas as outras doenças. Uma pneumonia, ela tem relação direta também com os processos, porque uma pessoa, por exemplo, estressada ou que vive em conflito, ela tende a ter um prejuízo na função do próprio sistema imunológico. Então, baixa o sistema imunológico e a pessoa acaba tendo uma pneumonia. Uma doença reumatológica, a mesma coisa. A doença reumatológica é uma doença autoimune, onde a pessoa produz anticorpos, que são elementos de defesa do organismo, é como se fossem mísseis, né, para atacar as bactérias, para atacar a infecção, só que no caso, ela acaba produzindo isso contra ela mesma, contra os próprios órgãos do corpo. Então, por exemplo, a artrite reumatoide, ela vai produzir anticorpos que vão destruir as articulações, né? E por aí vai. Existe uma série de outras doenças, por exemplo, doença de Crohn, Hashimoto da tireoide, em que ela produz esses compostos que vão atacar o próprio organismo. Que orientação você teria para a pessoa que está interessada em prevenir, em recuperar a saúde? Que orientação você teria para essa pessoa? Eu vou trazer algumas ideias aqui da medicina indiana, que é um conhecimento antigo e que ele é completamente atual. Por exemplo, eles fazem algumas recomendações. Então, você nunca deve preparar uma alimentação estando estressado. Você não deve preparar sua comida estando estressado. Você nunca deve comer rápido
Você, uma vez que você terminou seu almoço ou jantou, você nunca deve também levantar da mesa e sair, né, fazer alguma atividade. Isso por quê? Isso porque você deve procurar ter mais atenção a tudo que você está fazendo e procurar ver essa interação das coisas com a sua vida. Aquilo que você faz, qual é a repercussão que isso gera no seu organismo? Porque existe uma necessidade do organismo, inclusive na escolha da alimentação que você vai ter. E o organismo fala isso pra gente. O problema é que a gente não pergunta e a gente não ouve. Não presta atenção. A gente não presta essa atenção. Uma coisa interessante da medicina indiana porque eles trabalham muito com o processo da meditação. Mas o que é a meditação? Tirando a questão mística de lado, que no caso é desnecessário, aquela questão do ritual, a meditação ela trabalha muito com o processo de autocentramento, ou seja, de você assumir o controle sobre os seus pensamentos e voltar esses pensamentos para si mesmo, de modo que você entra numa condição de maior acalmia íntima, de maior tranquilidade, e é como se todo aquele ruído, aquela agitação do dia a dia acalmasse, e com isso você conseguisse ouvir de maneira mais clara essa voz íntima, se perceber melhor, se perceber sem essas interferências todas. Um exemplo que eu costumo dar é assim, quando você às vezes entra num ambiente que está muito barulhento, você não consegue ouvir aquele som mais sutil que está naquele ambiente. Então a meditação é como se você baixasse esse volume da poluição sonora e conseguisse identificar as coisas mais sutis. E na medida que a meditação ela vai progredindo, a tendência é a pessoa entrar no nível maior também de felicidade íntima, que resulta, por sua vez, num processo maior de autoconhecimento, de autocontrole. E é interessante que a medicina indiana traz também a ideia de que uma maneira de você medir o seu nível de saúde é medir o seu nível de felicidade. Então, quanto maior a sua felicidade, maior o seu nível de saúde, e quanto maior o seu nível de saúde, maior o seu nível de felicidade. Eles trabalham com a ideia dos doshas, de que existe uma conexão entre mente e o corpo. E quando a pessoa está feliz, a tendência é que o organismo funcione no processo de harmonia. E quando a pessoa passa por algum problema, o corpo, de maneira imediata, ele tende a vibrar também naquela frequência. Então, ele tende a não funcionar de maneira harmônica. E daí começa a gênese de uma série de doenças. Muito interessante a sua abordagem. E eu quero lhe perguntar também o seguinte, você agora recentemente assumiu a direção do Hospital Municipal. Nós vivemos, não só a sociedade iguaçuense, mas a sociedade brasileira e, de certo modo, a sociedade mundial, uma epidemia de doenças crônicas. Quais são seus projetos? Como é que você vê a possibilidade da implantação, da orientação, da educação da sociedade conforme esses princípios, já que a gente vive, parece que a gente está indo numa direção contrária, né? O hospital é a última linha, né, do processo, né? E como eu disse anteriormente, é aquela coisa, a pessoa vai ter a doença que ela precisa para poder mudar de rota. Então, se ela mudar de rota logo, ela não precisa chegar naquela via final do adoecimento que vai levar ela para uma internação. Normalmente a internação ela é o resultado final, né, de uma série de descuidos com a própria saúde, que culminam na necessidade de internar. Existe uma especialidade dentro da medicina que cresce bastante, que é a ideia que é a medicina hospitalar. Da mesma forma que existem especialistas em unidade de terapia intensiva e emergência, hoje cresce muito nos Estados Unidos a medicina hospitalar, que é a ideia de ter médicos especialistas em hospital. E uma das frentes importantes da medicina hospitalar envolve o processo educativo em relação ao próprio conhecimento da doença. Então, uma vez que a pessoa está no hospital, ela não está lá só para se tratar, ela está lá para conhecer melhor a doença dela e os familiares também, e conhecer como é que ela pode lidar com aquela doença da melhor maneira possível. Então é todo um processo em que a pessoa, uma vez ali no hospital, ela aproveita aquilo, ela é levada a refletir sobre a doença dela e também entender como é que ela pode lidar de maneira diferente com a doença para que ela não volte a frequentar aquele ambiente hospitalar. Inclusive a família é convidada a participar de modo mais ativo, inclusive na fisioterapia do paciente, nos cuidados de enfermagem, quando houver,
para poder dar continuidade a todo esse processo quando chegar em casa. Porque na medida que a pessoa volta para o seu ambiente familiar, ela precisa dar continuidade a determinados cuidados, porque se esses cuidados não forem feitos, ela acaba voltando a internar. Né? Entendi. E para a gente então encerrar, eu queria lhe pedir uma mensagem final, que se você pudesse então sintetizar esse conteúdo numa mensagem final, numa ideia conclusiva, o que você gostaria de dizer? A questão, acho que mais séria disso tudo é a gente avaliar o nível de bem-estar íntimo, de bom humor incondicional, de felicidade íntima. Esse é um dos maiores indicadores de saúde que uma pessoa pode ter. Porque mais forte do que um remédio, mais forte do que uma alimentação, é você. Ninguém tem esse poder sobre si mesmo. Então, nós somos detentores de grande poder sobre o que acontece conosco. Então é muito importante se perceber mais, perceber melhor como é que são qual é a qualidade das nossas interações no dia a dia com as pessoas. São relações saudáveis? São relações que nos deixam bem? Existe alguma coisa no seu dia a dia que gera algum nível de frustração, de mal-estar, de antipatia? Porque tudo isso, de certo modo, contribui para o desenvolvimento de mini doenças. Então a mensagem principal que eu diria aqui é para que nós atentássemos mais para a condição dessa felicidade íntima. Qual é o seu nível de felicidade íntima? Porque isso é um indicador direto do seu nível de saúde também. Excelente. Dr. Fábio Marques, eu quero agradecer muito a sua cortesia, a sua atenção em conversar conosco. Eu tenho certeza que trouxe ideias muito interessantes, muito ricas e que poderão ser úteis para todos nós. A você que nos assistiu, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado!